estou fazendo essa playlist, tá, para deixar como uma coisa mais aberta, insights que vêm durante a semana, o que acontece, à medida que eu vou estudando, eu vou tendo algum pensamento que eu quero deixar registrado até para no futuro eu revisitar esse pensamento, tá? O de hoje, e a ideia é que tem uma periodicidade, todas as quartas-feiras, estou pensando em colocar programado todas as quartas-feiras às 7 horas da noite para o vídeo ser publicado. Não quer dizer que eu tenha gravado esse vídeo na quarta-feira que ele for publicado, mas a ideia é que seja publicado na sequência em que eu vou tendo os pensamentos ou as reflexões sobre um determinado assunto. Esse assunto, por exemplo, já estou reprisando ele há mais ou menos, aproximadamente há uma semana, e mal terminou a semana, já veio outro assunto, uma outra reflexão que eu já quero deixar registrada. Então, deixo registrada, daqui a uns meses, daqui a uns anos, eu posso revisitá-las e ver como é que era o gafanhoto o aprendiz há 2, 3 anos atrás. Bom, então, é essa a ideia dessa playlist, tá? A ideia, eu vou falar aqui sobre bolsa como instrumento, tá? E não como investimento. Isso é uma ideia que deixa a gente, bagunça muito o ego depois que a gente fica muito tempo trabalhando, mexendo com bolsa de valores. Sou aluno do mestre derivativo, mas já fui aluno de outros mestres, tá? E em termos de financeiro. Recentemente até, não faz muito tempo, eu fiz o curso do Stormer, do Arte de Investir, tá? Antes disso fiz outros cursos, não quer dizer que seja esse único curso. Mas quando a gente entra no mercado da Bolsa de Valores, tá? E no mercado financeiro, falando Bolsa de Valores especificamente, mas o mercado financeiro é gigante, a gente olha a Bolsa de Valores, a gente aprende que a Bolsa de Valores é um instrumento. E depois, à medida que a gente vai ganhando, fazendo dinheiro, ganhando, a gente não ganha nada, né? A gente faz, né? A gente faz dinheiro. À medida que a gente faz dinheiro na Bolsa, ou perde dinheiro na Bolsa, a gente começa a replicar um conhecimento, uma doutrina de que a Bolsa é investimento. Não estou aqui para falar que não é ou que é para bater martelo. A ideia da reflexão é que quando a gente aprende o que é um ativo, a gente descobre que esse ativo é um pequeno pedaço de uma empresa. Tá? Isso é o que a gente aprende. É uma definição, pode ser que esteja me ensinando errado, me ensinar errado, não estou nem discutindo isso, é só uma reflexão. É uma reflexão com algumas convicções. Tá? Então, assim, eu aprendi que uma ação de uma empresa é um pedaço dessa empresa. Ao mesmo tempo, quando a gente aprende que uma ação é um pedaço de uma empresa, você se torna sócio daquela empresa, a gente aprende para que serve uma bolsa de valores. Porque para ser sócio de uma empresa, eu não preciso ter uma ação. Eu posso abrir uma empresa, posso ser sócio de algum conhecido, posso empreender. Mas ter uma ação significa que você participa daquela empresa dentro do mercado da bolsa de valores. Quando não está no mercado de bolsa de valores, até o nome é diferente, é cota. Você tem cota numa sociedade, tá? Bom, se você tem uma ação e se você aprendeu que a bolsa de valores é o lugar onde eu vou negociar esse meu ativo, as pessoas se perguntam para que serve uma bolsa de valores. E eu aprendi, tá? Não quer dizer que eu esteja certo, esteja errado, que eu aprendi certo, aprendi errado, não. Eu consigo sobreviver com esse conhecimento que eu tenho hoje. Tá? Eu aprendi que a empresa, quando ela vai até a Bolsa de Valores, lança essa possibilidade de você se tornar sócio dela, ela vai na Bolsa de Valores para conseguir dinheiro. Se a empresa dá lucro, eu quero expandir esta empresa, eu tenho algumas opções para conseguir dinheiro. Eu posso ir no mercado, ir num banco, e pedir empréstimo para a minha pessoa jurídica. Ora, isso é uma maneira de eu conseguir dinheiro. Por que eu estou pegando esse dinheiro? Porque eu acredito, pensando na empresa saudável, eu acredito que eu dou lucro e com esse dinheiro novo eu posso aumentar a minha empresa. Bom, até o momento, o que é esse empréstimo que eu estou fazendo junto a um banco? Na minha visão, quando eu pego um empréstimo, eu pego um dinheiro, eu não estou investindo. Eu, como empresa, pego um empréstimo
para como um instrumento para a minha empresa crescer. Percebe que você pode estar pensando o seguinte: qual a outra opção de eu fazer essa empresa crescer? Eu pegar dinheiro do meu bolso e colocar na minha empresa. E falar o quê? Eu estou investindo na minha empresa. Então fica uma coisa meio dúbia se o empréstimo é uma coisa, é um instrumento ou se é um investimento. Daí essa confusão, ela ser, como é que eu falo, essa dualidade, inclusive, porque não uma dualidade, dependendo da perspectiva que você olhe, o empréstimo pode ser visto como um investimento na sua empresa, você pegar aquele empréstimo, como pode ser visto como um instrumento que você usa para aquela empresa crescer. Eu estou adotando, na minha concepção de hoje, na minha reflexão de hoje, de que investimento é aquilo que você coloca e você não precisa mais se preocupar, você não precisa trabalhar aquele dinheiro novamente. Você investiu, aquele dinheiro vai crescer. Tá? Por exemplo, essa a concepção do meu ponto de vista que eu estou trazendo aqui hoje, tá? da reflexão de hoje. Então, quando a gente vai para a Bolsa de Valores, e uma empresa vai a uma Bolsa de Valores, ela usa a Bolsa de Valores como um instrumento. Para quê? Para arrecadar mais dinheiro para poder crescer. Qual a outra opção, as outras opções que ela tinha? Tá? Ela tinha uma opção de ir a um banco, pegar um empréstimo. Por que ela preferiu ter mais sócios? Tá? Por que ela preferiu estar regrada, ter mais alguém em cima de olho dela? Por exemplo, a CVM. Por que ela prefere esse tipo de coisa? Porque ela está colocando na ponta do lápis, está vendo? Olha, eu consigo dinheiro mais barato do que se eu for pegar dinheiro junto ao banco. E aí que vem o porém, estou falando isso por quê? Porque eu não estou... Por que estou falando isso? Porque às vezes a gente entra na Bolsa de Valores e a gente começa a se fascinar naquilo lá e vem um IPO, um lançamento de ações, e a gente acredita, poxa, vou entrar nesse IPO para poder ganhar dinheiro com crescimento, para me tornar sócio, fazer dinheiro e tornar sócio dessa empresa. E o que acontece quando a gente se torna sócio dessa empresa? Bom, pode acontecer de tudo. Né? Se a gente torna sócio, a gente pode ser feliz com lucros ou pode ser triste com prejuízos. E os prejuízos são divididos entre os acionistas. Agora, para pensar. A empresa, ela veio até o mercado para pegar dinheiro. Tá? Ela veio até o mercado para pegar dinheiro para poder, de acordo com os prospectos de um IPO, por exemplo, crescer. E ela recebe esse dinheiro e coloca e distribui e coloca no caixa da empresa. A empresa passa a estar maior. O que acontece depois? Se a empresa crescer, em tese você vai dividir os lucros com ela. Então, do ponto de vista, e se a empresa falir, em tese você vai dividir o prejuízo com ela. Desse ponto de vista, o que você é qual o papel que você está assumindo perante a empresa? Você, como novo acionista daquela empresa que lançou a IPO, você assume o papel de banco. E você está fornecendo para a empresa um instrumento, o seu capital, como se fosse um empréstimo, sem garantia de retorno. Você já imaginou se você fosse um banco, você quer fazer um empréstimo, seja para aumentar a sua empresa, seja para comprar a tua casa, seja para ter alguma oportunidade que você está vendo. Se você vai pegar um empréstimo junto a um banco, e você vai falar isso é um investimento, uma pessoa física, você que é uma pessoa física que está entrando na bolsa, vou pegar um empréstimo porque eu quero sair do aluguel. Opa, isso pode ser visto talvez como um investimento. Mas o empréstimo, na minha concepção, é um instrumento do qual você está fazendo uso agora. Assim como você pegou empréstimo, você poderia estar, como diz o mestre, comprando uma máquina de algodão doce e vendendo algodão doce na praça, fazendo lucro. Pagou a máquina, a partir do momento que você pagou a máquina, aquele dinheiro você vai acumulando e depois você adquire um imóvel e sai do aluguel. Então, voltando à perspectiva, quando você vai ao banco pegar um empréstimo, o banco faz um papel e você faz outro. Quando a empresa vai no mercado lançar ações,
ela faz o papel de quem está precisando de dinheiro e você faz o papel de quem está fornecendo esse dinheiro. Você já imaginou se você vai num banco e fala: olha, eu estou querendo sair do aluguel porque eu acho que vai valer mais a pena do que isso e gostaria que você entrasse nessa empreitada comigo. Se der tudo certo, tá? O que eu pagava de aluguel, eu vou dar um pouco de dinheiro para você. Se der tudo errado, aí o prejuízo é dividido. Né? Se não conseguir pagar o aluguel e perder o imóvel, a gente divide esse prejuízo. Se você não conseguir pagar o empréstimo, pagar a construção, imagina uma móvel na planta. Se o móvel na planta der errado, a gente divide esse prejuízo. Você já imaginou o banco dividindo um prejuízo com você se o imóvel na planta der errado? Ele não vai dividir esse prejuízo. Tá? E quando você entra no IPO e dá dinheiro para uma empresa, você está falando, você está assumindo esse risco de que se a empresa der errado, se aquele crescimento que ela está projetando com o teu capital der errado, você assume o prejuízo junto com ela. Só que é pior ainda, porque o banco te cobra juros. Você cobra juros dessa empresa? Tá? De novo, estamos falando aqui do ponto de vista de instrumento. Se eu olhar a Bolsa de Valores como um instrumento, como se fosse um financiamento, a Bolsa, as ações, eu aprendo aí, pode pesquisar aí, você aprende que as empresas vão à Bolsa de Valores, lançaram ações, por quê? Porque ela, lá no mercado da Bolsa de Valores, a Bolsa é um instrumento para as empresas terem acesso a capital, a dinheiro. Eu aprendi isso, só que quando você entra no mercado, você começa a ter sucesso com algumas empreitadas e ter prejuízo com outras, você começa a querer pegar o seu dinheiro e investir na bolsa. Porque a perspectiva que você olha é outra dimensão, de que eu vou colocar o dinheiro lá, aquela empresa vai crescer, ela vai continuar dando lucro e eu vou ser sócio dessa empresa. É uma perspectiva de investimento. No atual cenário, no momento que eu estou estudando, eu só consigo entender a perspectiva de instrumento. Até mesmo como um instrumento de ganho de rendimento de longo prazo. Quem vai defender essa visão. Em suma, eu acho que é muito difícil, eu como pessoa física, convencer um banco de que eu preciso, de que ele pode me fornecer dinheiro sem eu pagar juros. Se der tudo certo, eu comprar um imóvel na planta, eu vou, enquanto ele quiser ser sócio de mim, nós quisermos ser sócio, ele me fornece o dinheiro, eu vou comprar um imóvel na planta. Enquanto formos sócios, o que eu tiver de lucro, o que eu tiver de prejuízo, a gente vai dividir. Acho muito difícil um banco fazer isso. Quando uma empresa fala, eu quero crescer, a gente entra com capital na bolsa ela vai até a bolsa de valores como um instrumento para recolher capital. E a gente aceita ou não o risco de ser uma parte, de ser esse instrumento, de participar desse instrumento que é a bolsa de valores. Tá? A gente aceita ou não o risco. O banco não aceita. Um banco, ele não aceita ser seu sócio na construção, na compra de um imóvel na planta. Ele tem um outro instrumento que é um empréstimo. Ele te empresta o dinheiro, se der tudo errado, ele vai pedir garantia, ele vai atrás do teu bem, ele vai atrás do teu patrimônio, há maneiras dele dele ir atrás disso tudo. Quando você entra na Bolsa de Valores, quando dá certo, e se a empresa fala, vou fazer vou fechar meu capital, vou te pagar o que eu devo, o que eu acho que vale, o que nós achamos que vale, o que o mercado precifica. Quem precifica? Os sócios majoritários. E fecha o negócio. É bem diferente de uma relação com o banco. Então, essa reflexão, ela fica assim mesmo, é um pouco enrolada, mas hoje eu vejo a Bolsa como um instrumento. Que foi a origem de quando eu conheci a Bolsa de Valores. As empresas vão abrir capital na Bolsa de Valores para pegar dinheiro para melhorar.
para crescer. Se ela já cresceu, ou se ela não tem perspectiva de crescer, por que eu vou continuar deixando o meu dinheiro lá? Eu tenho que pegar ele e sair fora. E aí você olha, assim como você participou daquela transação, daquele empréstimo junto às empresas, né? Você participou desse momento, dessa sociedade, fornecendo capital, sem pedir juros, com risco total, tá? Você compartilhou o risco com a empresa. Um banco não faria isso com você. Num instrumento diferente, o instrumento diferente é o empréstimo. Quando você entra no instrumento Bolsa de Valores, a perspectiva que eu tenho, você está aceitando os bônus de ser sócio de uma empresa. Hoje, a minha entrada na Bolsa ela só é feita do ponto de vista de instrumento. É isso que eu tenho a dizer, tá? Nessa reflexão. Eu não olho mais a Bolsa como um investimento. E olho, inclusive, como um instrumento de longo prazo. E aí são outras reflexões. Tá? Mas é possível também olhar a Bolsa como um instrumento de longo prazo que vai se assemelhar muito ao investimento. Mas não, é um instrumento para, ou, por incrível que pareça, proteger o capital, ou para investimento de risco para crescer, em que eu vou dedicar uma parte do meu capital. Tá? Então é essa reflexão que eu vou deixar aqui desta playlist, essa primeira reflexão.